Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o segundo episódio do Healthcast. Oi pessoal, eu sou a Bruna Guedes. Oi gente, eu sou a Mayara. Eu sou a Stephanie. Oi gente, e eu sou a Bruna Isabela. Somos estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Unicesumar de Curitiba. E este podcast foi proposto como um trabalho anual da faculdade com o intuito de divulgar, ensinar e desmistificar conhecimentos populares acerca de assuntos voltados à zoonose. Para vocês lembrarem que no episódio anterior a gente já falou sobre as zoonoses. E eu acho que também vale a pena, para quem não ouviu, ouvir e dar uma conferida para saber o que são as zoonoses e também aproveitar para aprender um pouquinho sobre esse tema tão importante, sobre as áreas de atuação do médico veterinário, que é tão importante a gente saber. Bem lembrado, Mai. Mas voltando ao episódio de hoje, nós vamos falar sobre a raiva, que é uma zoonose conhecida há muito tempo. Existem relatos datados da época dos faraós, então, bem antiga. A raiva existe já há mais de 4.000 anos, sendo uma das primeiras zoonoses descritas e com letalidade de quase 100% dos casos. Como a Bruna já disse, a raiva é descrita dos tempos muito antigos e desde a mitologia grega, naquela época acreditavam que a deusa Ártemis curava a raiva e o deus Aristeu, filho de Apolo, era especial em combater os efeitos da raiva. Os gregos faziam cauterização das feridas até a descoberta da vacina, que ocorreu em 1885. Os surtos de raiva aconteceram em épocas e culturas diferentes. No Egito tinha-se a prática de cortar a língua dos cães, pois eles acreditavam que haviam vermes na língua dos animais. Em Londres, eles sacrificavam todos os cachorros e ainda davam recompensa para quem os matasse. No Brasil, a vacinação antirrábica chegou em 1977, que foi distribuída em todos os estados. Realmente, né? Aconteceram muitas fatalidades até a descoberta dessa vacina, e ainda acontece, né? Por isso que é tão importante conhecer essa doença. A raiva é transmitida por um vírus do gênero Lyssavirus, através da mordedura de morcegos hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue ao invés de frutas, né? Ou ainda também através de mordidas. É uma doença de distribuição mundial e de grande impacto na saúde pública. Exatamente, e é por conta disso que a Organização Mundial da Saúde Animal, em seu Código Sanitário para Animais Terrestres, lista a raiva como uma das categorias das doenças mais comuns em várias espécies. E a partir desse episódio, nós vamos contar com a presença de algum especialista, que irá nos ajudar a esclarecer e desmistificar o tema em questão. E também irá nos auxiliar nas dúvidas que vocês nos mandam através do nosso Instagram, o @healthcast_. Quem não seguiu ainda, corre lá dar uma conferidinha e aproveita e ajuda nós a divulgar, né? E para falar sobre a raiva, nós convidamos alguém muito especial para nós. Uma pessoinha maravilhosa, tá sempre de bom humor, adora cantar e, pelo menos para mim, o mais importante é que ela ama tanto o Sandy Júnior quanto eu. Brincadeiras à parte, mas nós temos muito carinho e admiração por ela. Quem é aluno da Unicesumar já sabe de quem a gente está falando. Ela ministra diversas disciplinas nos cursos da área de Biologia na Unicesumar Curitiba. É bióloga formada pela Universidade Positivo e mestre em Genética pela Universidade Federal do Paraná, cursando a pós-graduação em Docência no Ensino Superior. Agora a gente vai passar a palavra para ela, a professora Caroline Felizbino. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. Estou aqui. Vamos lá? Olá, professora. Então vamos começar com a primeira pergunta, que é basicamente, né, o que é a raiva? A raiva, ela é uma doença viral. Ela também é conhecida por muitos como hidrofobia. Ela é uma doença viral por vírus de RNA. Então, diferente dos vírus de DNA que são mais fraquinhos, ela é uma doença muito poderosa.
O sistema-alvo desse vírus é o sistema nervoso. Então, esse vírus acaba se instalando nas glândulas salivares dos animais. Professora, o Lucas, de 19 anos, ele quer saber quem pode pegar a raiva e se a transmissão ocorre apenas entre os mamíferos. Qualquer mamífero pode pegar a raiva, tá? Então, desde um cachorro, um boi, um cavalo e até nós, seres humanos. Então, a partir do momento que qualquer um possa pegar, né, a raiva, o vírus, infectar qualquer um desses animais, então qualquer um desses também pode acabar passando para outras pessoas. Legal. Hein, Pro? O David, de 25 anos, perguntou se apenas os morcegos são vetores. Não, o vetor ele é considerado aquele que transmite a raiva. E como a gente acabou de comentar, como todos os mamíferos podem acabar pegando o vírus, então todos têm essa capacidade de ter essa recepção do vírus dentro das suas células e por isso também tem a capacidade de fazer a transmissão através da mordedura ou de arranhadura desses animais ou até mesmo dos seres humanos. E em relação à patogenia, existem variações da raiva? Olha, na realidade, os sintomas da raiva são muito comuns. Só que, obviamente, os animais eles respondem de uma forma um pouco diferente dos humanos em relação à raiva. Mas, de fato, assim, todos têm uma certa irritabilidade, uma dor muito forte na cabeça, na garganta, febre, que são sintomas comuns de doenças virais, mas alguns, então, podem progredir para delírios, espasmos, convulsões. E aí nós, seres humanos, geralmente conseguimos controlar algumas dessas partes. Já alguns outros animais, como cachorros, eles também não têm esse controle. Então eles acabam andando geralmente sempre em linha reta, sempre parecendo muito enfraquecido, com baba, né? Então tá sempre muito diferente. Já os animais rurais, como os cavalos, bois, eles geralmente ficam mais paralisados. Então eles conseguem perceber bastante na paralisação do animal. Prof, uma vez eu vi em algum lugar que tem mais de um ciclo de transmissão do vírus da raiva. É verdade isso? Eles chamam de ciclo de transmissão, são 4 tipos. Nós temos o ciclo urbano, e aí a gente considera o ciclo urbano os animais de estimação, então gato, cachorro, e os seres humanos, que um pode transmitir para o outro. Também tem o ciclo rural, que aí nós estamos falando dos animais de fazenda, de sítio, né, os bois, os cavalos. E o ciclo aéreo, que é entre esses morcegos, e também o silvestre, de mamíferos de floresta. Ah, sim, entendi, professora. E nós temos aqui também a pergunta da Roseli, de 37 anos. Ela gostaria de saber como o homem pode contrair a raiva e se é verdade que ela pode matar. O homem ele pode contrair a raiva, geralmente nós, seres humanos, pegamos a raiva de animais domésticos, né? Que nós temos maior proximidade. E ela sim pode matar. Na realidade, a taxa de letalidade dessa doença está em torno de 99,99, assim. Muito, muito próximo de 100%. São poucos casos que sobreviveram. Ah, entendemos, mas a raiva ela pode ser transmitida pela mordida de qualquer cachorro, cachorro da rua, cachorro de casa. Qualquer cachorro que esteja infectado, né? Então não é só porque você foi mordido por um cachorro que necessariamente você vai pegar raiva. Esse cachorro ele tem que estar infectado pelo vírus. E então pode ser um animalzinho de dentro de casa, como pode ser um cachorro da rua também. E se o meu cachorro ou algum outro animal, como por exemplo o da rua que você citou agora, apresentar alguns dos sintomas, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para alguém? Eu tenho que levar em algum lugar? Como que eu devo prosseguir? O correto é você estar sempre, se for o seu cachorrinho, né, o seu animalzinho, ficar sempre de olho. Eles têm esses sintomas característicos e que geralmente são bem fáceis de perceber. O correto é se afastar de qualquer animal
né? Mesmo sendo o seu próprio, o certo é não ficar muito perto, até para não ter esse risco de ser mordido ou de ser arranhado por esse animal. Chamar o poder público e o veterinário do animal, se ele já tiver um, né? E para que eles possam fazer essa coleta do animal e fazer essa observação. E aí, em casos de observações, dá para ficar observando o animal em torno de uns 10 dias aproximadamente, para ver se esses sintomas realmente aparecem ou pioram. E aí, depois disso, dá para se fazer alguns exames também para verificação do vírus. Sim, acho que foi bem esclarecedora essa tua resposta. Uma vez eu vi em um artigo, que até vou procurar para deixar na descrição do podcast, que durante os anos 90 e o início dos anos 2000, houve um grande número de casos em herbívoros, que é os bois, cavalos, ovelhas. Aqui no Paraná também foi bem grande Olha, essa pandemia. Foi uma pandemia, né? E com Sim, isso sim. houve uma grande perca na produção pecuária no Brasil, assim, do modo geral. Você sabe dizer o porquê dessa grande incidência da raiva naquela época? Olha, como nós percebemos, já sabemos um pouquinho, qualquer pandemia surge, na realidade, geralmente de uma falta de conhecimento da população, de modo geral. Também estava lá né, nos anos 90, e assim como qualquer outra pandemia que vai surgindo, tem muitos fatores que influenciam no aparecimento, como fatores socioeconômicos, fatores educacionais, as políticas locais também. Então, todos esses fatores acabam influenciando. Lá em 1990, essa grande incidência veio devido a aumento desses casos em seres humanos que eram transmitidos por morcegos infectados, e eles tiveram uma falta de controle, realmente eles perderam o controle desses morcegos, até um momento em que eles conseguiram, mais para frente, capturar todos eles e aí erradicar a raiva novamente. Mas os fatores que mais fazem o surgimento de uma pandemia é essa nossa falta de prevenção de qualquer uma dessas doenças. Então, no caso da raiva, a prevenção seria sempre ficarmos de olho nos nossos animais e também o uso da vacinação. Interligando agora com essa pergunta dos herbívoros, o David, que já fez uma pergunta antes, a família dele trabalha com gado de leite. E ele gostaria de saber como que os sintomas aparecem nesses animais. Se é sempre os mesmos, como você comentou dos cães, ou é de uma forma diferente? Como a gente falou um pouquinho sobre os efeitos, sintomas nesses animais, e de modo geral, todos eles têm os sintomas comuns. Mas em animais rurais, como os bovinos, geralmente nós vemos pela paralisia desses animais. Então eles ficam mais paradinhos, ficam mais calmos, eles não conseguem comer muitas vezes. Então nós observamos esses animais de modo mais paralítico. E é possível realizar o diagnóstico da raiva? Né, se for possível, o diagnóstico é diferente entre nós e os animais ou é feito do mesmo jeito? Olha, como qualquer diagnóstico, nós precisamos de uma anamnese, né? Tanto para o animal quanto para o ser humano, de modo geral, né? Verificação desses sintomas que a gente comentou. E também podemos fazer os testes laboratoriais, que é um teste de imunologia, por exemplo, e reconhecimento do vírus. Professora, existe um tratamento específico para raiva? Olha, não existe um tratamento específico para a doença, necessariamente, tá? Nós temos como modo de profilaxia a vacinação dos animais. Então, desde 1973, já foi criado um programa para tentar a redução dos casos em humanos com essas medidas profiláticas. Então, nas questões de conhecimento sobre a doença em si, como ela é transmitida, impedindo, então, as mordeduras e arranhaduras de animais suspeitos e esse monitoramento também dos animais, de modo geral. Ah, sim. E, professora, e sobre a vacina?
todo mundo tem que tomar vacina? Só quem foi infectado, os animais? Como que funciona? Dos animais, todos devem tomar vacina todos os anos, tá? Todos eles. Isso é inevitável. Qualquer animal precisa tomar a vacina. Já os seres humanos, a vacinação antirrábica ela é recomendável apenas para pessoas de alto risco, como, por exemplo, os veterinários, biólogos, fazendeiros, pessoas que têm esse contato direto com animais. Tanto animais, né, domésticos, assim, e também de meio rural. E se eu for mordida por um cão, por um gato que tem esses sintomas e não é vacinado, o que eu devo fazer? Corre. O certo é a gente correr para o hospital, tá? No máximo, você pode acabar lavando o local com água e sabão, mas nada além disso, né? Porque tem muitas pessoas que falam várias coisas para passar, mas o certo é não passar nada e correr para o hospital. Prof, uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi mandada pelo Douglas. Ele pergunta se pode aproveitar ou consumir a carne e o leite dos animais que estão vacinados. Ah, sim, com certeza, sem problema nenhum. A vacinação ela não vai deixar vestígios no leite, né? E no derivado, sem problema nenhum. E sobre a prevenção? Qual a melhor forma de prevenir? Sobre a prevenção, a melhor maneira de profilaxia, de prevenção da doença, é a vacinação anual dos animais. Então, repito, essa é a parte mais importante, né, para a gente conseguir evitar qualquer coisa em relação à doença. E assim como também o conhecimento, né? A gente sempre está transmitindo informações sobre a doença e não entrar em contato direto com esses animais suspeitos. Sempre tomar bastante cuidado. Professora, e se aparecer um morcego na minha casa e eu olhando para ele, eu não vou saber identificar se é hematófago ou não? Aí o que eu faço? Espanto? Chamo alguém? Não. De jeito nenhum, você não pode encostar, tá? De jeito nenhum. Então, se você encontrou um morcego, tá ali parado, né, na sua residência, você tem que ligar, então, para as autoridades, para o centro de zoonoses, eles vão até o local fazer a coleta do morcego, tá? Então, se você não teve contato com o morcego, se você afirmar para eles que você não teve contato nenhum, aí a burocracia é muito menor para você. Agora, se você se você encostou, se você tentou manipular, aí você já vai ter que fazer todo o processo de fazer exame e já vai ter que também fazer aplicação de soro, de vacina. Então, o correto é não encostar, não tocar no morcego e ligar para o centro de zoonose. Ah, sim. Professora, teve uma moça que nos mandou pergunta, Rosana. Ela perguntou que caso ela encontrasse uma caverna ou uma funa do morcego, o que ela deveria fazer? Fugir. Não tem mais nenhuma resposta para isso a não ser fugir. Não se entra numa caverna desconhecido, né, sem nenhum conhecimento prévio e o correto mesmo é se manter afastado. Sim, o correto é fugir, se prevenir, para não acontecer. Exatamente. Caverna, você vai se você tiver algum guia, se você tiver pessoas com conhecimento. Sim. Então, gente, essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigada a quem colaborou e nos enviou as dúvidas, né? Eu espero que elas tenham sido esclarecidas da melhor forma possível. E a gente pede que vocês continuem participando, nos mandando o que ficou sem responder. Às vezes não entendeu ou alguma coisa assim, pode entrar em contato com a gente que a gente vai tentar esclarecer sua dúvida. E a gente também conta com a colaboração de vocês para os próximos episódios, né, mandando as dúvidas e tudo mais, para que eles fiquem cada vez melhores. Sim. E eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença da professora Carol, que topou em ser a nossa primeira convidada. Desculpa qualquer coisa aí, professora, desculpa o transtorno para iniciar a gravação. Ainda estamos iniciando nesse mundo do entretenimento, então. Mas Imagina.
Se você quiser deixar algum recado, divulgar suas redes sociais, seus cursos, fique à vontade, professora. Imagina, meninas, vocês estão de parabéns. Agradeço muito pela oportunidade de falar aqui com vocês. Vocês sabem que estou sempre disposta a ensinar e passar alguma coisa adiante e aprender bastante com vocês também. E aí, Sim. para quem quiser, pode me seguir na minha rede social. Também, às vezes, estou sempre falando alguma coisa, dando dicas, compartilhando. E os cursos, eu estou fazendo os cursos de genética agora também. Mas aí tem todas essas informações também no meu Instagram. Tá bom? Agradeço a Sim. oportunidade. Nós que agradecemos. A gente que agradece, Obrigada. Pro. Beijão, meninas. Beijo. Beijo. E para mostrar que realmente é uma doença que, mesmo já sendo descoberta muito tempo atrás, ela ainda está circulando por aí nos dias de hoje, né? A gente trouxe um caso real de uma pessoa que foi a óbito depois de contrair o vírus da raiva. O caso aconteceu em Boa Vista, capital de Roraima, em 2016, com um adolescente de apenas 14 anos. Ele deu entrada no Hospital Geral de Roraima no dia 8 de maio de 2016, apresentando mal-estar, tremores no braço direito e formigamento na mão esquerda, além de vômitos e perda de apetite. Como eu já falei, isso aconteceu no dia 8 de maio, mas exatamente um mês antes, no dia 8 de abril, o garoto foi mordido e arranhado pela gatinha que ele tinha resgatado da rua nas duas mãos e nos dois braços. No dia do ocorrido, ele até foi para o hospital, né? Porque ele tinha pego da rua, não sabia se tinha vacina. Ele chegou a ir para o hospital, mas eles só aplicaram uma vacina antitetânica. A gata já estava com a família há mais ou menos uns 6 meses, e eles não souberam informar se já havia tomado alguma vacina antirrábica ou qualquer outra vacina. E também a gata tinha acesso à rua e contato com outros animais mesmo após o resgate. Dias antes dessa agressão, a gata não estava querendo comer, apresentou episódios de vômito, agressividade e muita celorreia, que é quando fica com uma salivação excessiva. E depois, paralisia dos membros. Ela veio a óbito uma semana depois que agrediu o seu dono, né? 20 dias após. 20 dias após foi retirado uma amostra para exames da morte dela, já que havia suspeita de raiva por conta dos sintomas do garoto. Esse menino ele teve atendimento de 2 médicos brasileiros e do Dr. Rodney Jr., que foi o idealizador do protocolo Milwaukee. Esse protocolo é um tratamento experimental para a raiva, que consiste em colocar o paciente em coma induzido e administrar medicamentos antivirais. No dia 23 de maio, o paciente veio a óbito em decorrência de complicações do quadro clínico. E uma semana antes foram coletadas amostras dele, de suor e líquor. O líquor ele é retirado, né, da medula espinhal. Também de saliva, soro e folículos pilosos do corpo dele. E depois o resultado veio e acusou, né, positivo para raiva. É feito pelo teste de imunofluorescência, direto para raiva e, infelizmente, deu positivo. Sim, esse caso nos mostra também como é importante manter em dia a vacinação dos nossos animaizinhos, principalmente os cães e os gatos, que a gente tem contato mais direto e muitas vezes tem acesso à rua. Pois, como foi dito pela professora Carol, a doença tem alta letalidade, quase que em 100% dos casos. Se você for atacado por um animalzinho, ainda mais se for desconhecido, vá imediatamente a uma unidade de saúde ou hospital mais próximo, pois alguns minutos ou horas pode custar a tua vida, porque lá eles vão te instruir a melhor forma como proceder caso venha a ser raiva. Eles vão te explicar que você deve observar o animal, se for possível, né, se não for da rua, para ver se ele não apresenta nenhum sintomas nem nada. Também vão te instruir em relação ao curativo ali no lugar, porque dependendo, às vezes, se é muito próximo à cabeça, sistema nervoso central, e você precisar levar ponto, não pode dar ponto, porque às vezes você pode acabar isolando o vírus dentro do teu corpo. Aí acaba sendo pior ainda os sintomas. É exatamente isso.
Então, nós vamos encerrando o episódio de hoje por aqui. Eu quero agradecer novamente à professora Caroline por dedicar um pouquinho do seu tempo de hoje. Acredito que foi muito importante para a gente e para vocês também esse episódio com a participação dela. Além disso, gostaria de agradecer vocês que estão ouvindo e pedir para que mandem as dúvidas no nosso Instagram, que já foi passado aqui, porque o nosso próximo episódio está chegando e é outro tema super importante, que é a leptospirose. Então, se vocês têm dúvidas, manda pra gente e continua nos acompanhando no Spotify ou pelo YouTube. E nós também vamos deixar os artigos usados para elaborar o podcast no link. Não deixem de acessar. E antes de encerrar esse episódio, eu queria falar duas coisinhas. A primeira é que esse mês, o mês de agosto, ele é o mês de prevenção da raiva. Então a gente achou interessante trazer esse tema para vocês, já para informar vocês melhor, né, trazer esses casos, explicar, né, da melhor forma possível como você tem que agir e tudo mais, porque esse é o mês de consciência, né? Sim, é o agosto azul. Sim, e a segunda coisinha, a gente queria contar para vocês sobre a experiência que a gente teve ao participar do webinário da Semana Medicina Coletiva, que foi organizado pelo Departamento do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da USP. Isso mesmo, foi uma semana de palestra super interessante, super importante para a gente que está envolvida nesse projeto de saúde única, porque eles abordaram somente saúde única e a atuação do médico veterinário dentro das diversas áreas que a gente já comentou no primeiro podcast. Se você tem interesse, não ouviu, volta lá para se inteirar mais sobre a atuação do veterinário. E no nosso quadro Dicas da Semana, sugerimos que vocês sigam o grupo de Medicina Veterinária do Coletivo no Instagram MVCUFPR. Lá tem muitas informações sobre saúde única. Sim, é um perfil bem bacana que aborda várias zoonoses e alguns temas atuais, como o Covid, por exemplo. Vale super a pena. Esse Instagram é formado por vários grupos de veterinária sobre a saúde coletiva. Super interessante, tem publicação frequente, quase todo dia. E é isso, por hoje é só isso. Muito obrigada pela audiência. Espero ver vocês no próximo episódio. Tchau, até mais. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau!